Vou te dar um exemplo de dinheiro. Foi nos contado uma história assim. É mais fácil um camelo passar. Essas crenças são as crenças limitantes, correto? Você só não colocou o nome limitantes. Presta atenção. É simples e objetivo. O que eu vou te ensinar aqui, eu ensinei uma deusa maravilhosa que ela sofria com masturbação. Ela já tentou diversas sessões de terapeutas e nada dava certo. Por que isso, Mítico? Porque os terapeutas, na maioria deles, não estudam o funcionamento da mente e do cérebro. Temos uma parte de nós chamada mente subconsciente, onde está todos o programa da infância, crença de Deus, crença de religião, crença de dinheiro, preconceito, tabu, tudo que a gente acredita como real na realidade. E todo esse programa rege a nossa vida, não tem como fugir disso. Exemplo, você quer se sentir confortável em frente de uma pessoa, mas você não se sente. Mesmo você tentando, você falha. Você quer se sentir uma pessoa próxima, merecedora, se conectada com Deus de forma consciente, mas isso não funciona. Por quê? Porque no seu subconsciente tem um programinha de crenças limitantes que foi herdado pelos seus pais, que também não têm culpa, eles também foram programados, e pelo sistema que programa os filhos do pai para ser escravo, através de televisão, propaganda, jornais, internet, etc. Ad infinitum, como diz os físicos. Então veja, toda essa programação está no subconsciente. É como um celular. Esse celular que você está me vendo agora, ou se está vendo por outro meio, mas para você entender. Esse celular seu, se ele tiver com vírus ou com a memória cheia, o que é que acontece? Ele começa a travar, ficar lento. É verdade? Eu sei que sim. Então, o que é que você faz? Você limpa a memória do celular e remove o vírus. E ele começa a funcionar normal. Assim é com a nossa mente subconsciente. Quando a gente limpa as crenças limitantes, a gente começa a funcionar como o Manual da Vida nos diz, como o Pai já deixou revelado. Seres espirituais ilimitados dentro de um corpo físico com a mente maravilhosa. Ponto. É por isso que Paulo disse assim, ó, irmãos, não seja como as pessoas do mundo, mas permita que o Senhor vos transforme pela renovação da vossa mente. Porque tudo acontece no campo da mente primeiro. Então, para você limpar essa crença, eu vou te ensinar o que eu ensinei a essa deusa maravilhosa. Primeiro, para identificar as crenças, você vai pegar um papel mágico, vai colocar uma linha no meio. Ao colocar a linha no meio, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você realmente quer ressignificar toda a crença limitante? Você realmente quer se sentir merecedora, próspera, conectada com o Pai Celestial? Que você já é, só precisa sentir isso como verdade. Então, fica aqui comigo. Vai pegar uma folha em branco, essa não está em branco, mas tudo bem. Faz uma linha no meio e faz outra linha assim. Talvez já vai ter outra linha na horizontal. Aí você faz uma linha na vertical. Ao fazer, você vai escrever no topo o que eu acredito em relação a... Aí agora do lado esquerdo da folha, você vai colocar dinheiro, Deus, família, negócios, relacionamentos, infância, tudo. O que eu acho sobre mim, ponto. Colocou isso. Do outro lado da divisão da linha, você vai começar a escrever o que eu acho, o que eu acredito na verdade. Achar não, nada de achômetro, o que eu acredito. O que eu acredito em relação a essa crença. Aí você vai pegar dinheiro, vai descrever. Vou te dar um exemplo de dinheiro. Foi nos contado uma história assim. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa historinha foi nos contada, bem provável, na infância. E isso tem uma conotação negativa na nossa mente subconsciente, que fala assim, ó, a gente tem que ser pobre. O que esqueceram de contar dessa metáfora que o pai deixou no Manual da Vida foi que ele usou apenas uma metáfora de que no Egito tem umas comportas gigantes, aonde é levantada de tempo em tempo determinado, para levantar essas comportas, aonde os camelos passam e de forma ajoelhada, só que só consegue passar pelo espaço que tem naquelas comportas sem carga nas costas e ajoelhado, que para camelo é fácil andar ajoelhado. Então, essa metáfora o pai deu para nos dizer que, mesmo a gente ficando rico, próspero, abundante, cheio de dinheiro, de brinquedinhos, aqui na Terra, a gente não vai levar nada disso quando sair desse corpo que estamos usando. É como uma roupa velha. Você está usando a roupa velha, mas se ela lascar, você joga fora e adquire outra. Você, literalmente, quando sair desse corpo, você deixa tudo aqui e volta da onde veio. O reino espiritual, que é o seu verdadeiro lar, o seu verdadeiro mundo. Então, essa pequena historinha foi programada no nosso subconsciente e isso
tem uma conotação negativa, que a gente tem que, de forma subconsciente, ficar escasso, gastar dinheiro, para cada vez mais estar conectado a Deus. Tudo mentira, porque o Pai é próspero, abundante, tem todo o poder e está dentro de cada um de nós. O próprio Manual da Vida nos revela, o próprio Pai disse: tudo que me pediste crendo que recebeu, vos receberá. E diz também: teste-me a mim para ver se eu não abrirei as portas dos céus para você. E farei riquezas imutáveis chegar até você. Então, ao fazer isso, identificar cada crença que você tem limitante em cada área da sua vida, você vai instalar na sua mente subconsciente as crenças originais que já são suas. Quais crenças são essas, Mitchell? As que estão no Manual da Vida. Para toda a área da sua vida, você repete uma declaração do Manual da Vida. Vou dar exemplo. O Manual da Vida diz assim, quando você bota a área em relação sobre você, o que você acredita sobre você. No Manual da Vida diz que você é imagem e semelhança de Deus, e que Deus está dentro de você, e que você é um com Deus. Ponto. Você começa a repetir isso para você constantemente, falando: eu sou imagem e semelhança de Deus, eu e meu Pai somos um só, o reino de Deus está dentro de mim. É esse quem você realmente é isso que você realmente é. Um ser espiritual unido com o Pai, com tudo. Ponto. Ao fazer isso, o que é que você vai fazer para instalar isso na sua mente? Primeiro, você identificou as crenças limitantes, colocou tudo que você acreditava que era limitante, arranca essa folha e toca fogo. Por que, Mitchell, tocar fogo? Porque a nossa linguagem do subconsciente é símbolos, parábolas, metáforas e histórias. E tudo que é contado com histórias, com parábolas, metáforas e símbolos vai para o nosso subconsciente e produz um sentimento e produz ação. Dá exemplo, a história do camelo. É uma história para o seu subconsciente e faz você ter ação de sempre gastar dinheiro. Simples assim. Símbolo. Uma pessoa que tem um símbolo arquetípico de se ver como um sapo, uma tartaruga, uma águia, vai ter os resultados desse símbolo. Ponto. Isso não é teoria. É psicologia comprovada e testada em laboratório. É a linguagem da nossa mente. Simples assim, não tem como fugir disso. Então você vai tocar fogo, fazer esse ato simbólico, tocar fogo na folha que está com as crenças limitantes. Foi isso que a deusa fez e se livrou da masturbação. Ela tinha tentado diversas sessões com terapeutas. E quando ela fez isso, ela mesma falou com suas próprias palavras: nossa, Mitchell, eu nunca senti isso antes, eu me senti leve. Eu realmente senti como um peso sair de mim. Realmente sai, por quê? Porque tudo no universo é energia. E energia a gente pode traduzir em símbolos. As palavras que você escreve são símbolos. Você tira do seu subconsciente, transporta isso para um papel, depois toca fogo, o seu subconsciente entende que você tirou aquilo de você. Aí agora vem um segredo mágico. Você vai colocar as áreas da sua vida de novo em uma folha em branco, dividir e vai colocar uma crença do Manual da Vida em cada área daquela vida em relação ao dinheiro. Vai colocar uma. Em relação a você, vai colocar outra. Em relação à família, vai colocar outra. Etc, etc, etc. Pega uma configuração do Manual da Vida e coloca. Pode ser de provérbios ou pede orientação do Pai que está dentro de você. Pai, qual crença verdadeira e real eu coloco aqui em determinada área da minha vida? Pronto. Você identificou, fez o primeiro passo. Após identificar, você ressignificou como reconfigurando a sua mente para pensar como Deus pensa. É como Efésios 5:1 diz. Que coisa tão poderosa que o Pai deixou revelado para nós. Seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados que é. Então, você deve literalmente imitar Deus, porque você é um com Deus, você é o próprio Deus. Só existe Deus. Ponto. Só que programação hereditária foi nos colocado que Deus é um velhinho com um catápio na mão para nos punir e botar no inferno. E é mentira. Deus é amor, benevolente, poderoso, forte, entusiasmado, cheio de tesão pela vida dos seus filhos. Deus é amor puro. O mal é a ausência de bem. Ponto. E cada ser humano escolhe. Cada um está criando sua vida independente da situação que esteja. Porque Deus está dentro dela e Deus é todo poderoso. E Deus não pode se restringir em nada, porque ele, senão não seria
onipresente, onipotente, onisciente. Então, se aquela pessoa quer experimentar a dor, vai ter que experimentar, porque ela está pedindo isso. Ah, eu não estou pedindo. Está pensando nisso toda hora, está falando nisso toda hora, está assistindo coisas que fortaleçam isso toda hora e está convivendo com pessoas que têm a mesma energia vibracional desse estado toda hora. Então ela está escolhendo. Não tem para onde correr. Cada um cria a sua realidade, ponto. E Deus está dentro de cada um, ponto. Você pode usar Deus para o mal ou para o bem para criar a sua vida, ponto. No Manual da Vida já diz: eu crio todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Ponto. A vida está na palavra. Então, a sua palavra cria a sua vida ou destrói a sua vida. Você e Deus é um só. Então faça isso, reconfigure as novas crenças usando o Manual da Vida. Pega essa folha, destaca e coloca no seu banheiro, no espelho do banheiro. Por que isso, Mitchell? Porque toda vez que você acorda de manhã, a sua mente ela tá limpa para você colar qualquer sugestão que você quiser. Vou dar um exemplo básico para você entender o poder de acordar e reprogramar a sua mente no primeiro horário do dia. Exemplo. Tem pessoas que acordam de manhã, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar a merda do celular. E vai olhar a notícia ruim. Aí depois, ela programou a mente dela para entrar nessa frequência. Todo dia dela vai rodar naquela frequência que ela colocou no primeiro dia. Exemplo, se a pessoa bateu o dedo mindinho no canto da parede, aí a pessoa fala: merda, caralho, que dia azarento, já comecei assim. Ixi. Ela entrou naquele estado vibracional e vai atrair tudo de mais negativo. Ela vai ver que no final do dia, ela só teve coisas horríveis. Por quê? Porque a primeira declaração do dia dela foi coisas horríveis. Ao bater o pé no dedo mindinho, ela já proferiu que o dia dela ia ser negativo. Simplesmente assim. Então, quando você acorda a primeira hora de manhã, reprograma sua mente com as crenças verdadeiras, com as crenças reais, a verdade divina, que Deus está dentro de você e que você é um com Deus. Ponto. Colocando ali no espelho, quando você for tomar banho, que você faz na primeira hora do dia, se você não faz, pelo amor de Deus, toma banho. Lava esse corpo, não seja imunda. Não seja imunda. Cuida de você. Vai cuidar da sua vida. Por favor, por você mesmo, não é por mim, não. Então, quando você entrar no espelho, no banheiro e olhar no espelho, você vai ver a nova crença e vai começar a ler aquilo. Isso programa a sua mente e você vai ver que você entrou nessa frequência e até eu queria dar errado naquele dia passa a dar certo. Isso é literalmente verdade. A própria psicologia já prova que as nossas crenças alteram o nosso sensor cerebral e o nosso cérebro controla essa máquina, que é o corpo. Ponto. Simples assim. É só fazer isso. Eu te garanto, como noite e dia, e como essa deusa maravilhosa, uma empresária de sucesso, que se livrou de um hábito de pornografia, você se livrará dessas crenças limitantes. E eu vou te dar uma dica rápida. Primeiro, já curte, compartilha, comenta, envia para alguém que precisa desse conteúdo dos céus, do reino do Pai, para fazer da sua vida a melhor possível. Vou te dar uma dica rápida. Você está tão programado que no começo não vai ser fácil, mas deixa o papel colado lá na parede. Porque ao decorrer do tempo você vai começar a ler de forma intencional ou não. Porque ninguém muda da noite para o dia, entre aspas. E ao mesmo tempo sim. É um paradoxo da verdade. Como você está tão acostumado a acordar de um jeito, o primeiro dia você pode até fazer. O segundo e diante talvez não. Mas você tem que ir repetindo. É a repetição que programa a sua mente. É a repetição que cria a vitória. Porque uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta só aprende com a repetição. E você é um ser repetitivo. Os seus hábitos são repetitivos. Você conhece a pessoa pelos hábitos dela. As pessoas que convivem comigo, antes dela fazer algo, eu já sei o que ela vai fazer. Na maioria das vezes, quando eu não uso a minha intuição, é pelos seus hábitos. Eu já sei o que ela vai fazer. Porque ela faz aquilo todo dia. Os seus hábitos entregam quem você é. Pelos teus frutos, eu te conheço. Lembre-se, você e Deus é um só. E nada nem ninguém pode te parar. É impossível alguém te parar. E agindo Deus em você, que não impedirás. Ninguém. Deus vai usar até os seus inimigos para te abençoar. Isso é verdade. Te garanto. Fez isso com José,
os irmãos venderam José, eram os inimigos dele ali. E ele se tornou governante. E tem muitas outras histórias, inclusive a minha. Mas depois eu te